nome de Jesus. Isso, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Peça para Deus falar com você agora. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja, Senhor. A menina dos teus olhos, ó Pai. A tua noiva, Senhor Deus. O teu corpo, Senhor Deus. Quando nós precisamos te ouvir, Senhor Deus. Muito mais importante que sentir é ouvir, é experimentar, Senhor Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus. Pai, neste momento eu te peço ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor comece a falar com a tua igreja, Senhor Deus, de maneira muito especial, Senhor. De uma maneira que só o Senhor sabe e quer falar conosco, Pai. Eu peço, Deus, pelo poder que é no teu nome, Senhor Jesus. Neutraliza agora, Deus, toda a força contrária. Tudo aquilo que não glorifica o teu nome, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, que se manifestou nessa terra, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós repreendemos todo espírito contrário em nome do Senhor Jesus. Toda incredulidade, toda distração, toda inquietação, toda perturbação no espírito e na alma, em nome de Jesus nós repreendemos agora, Pai. Espírito Santo, o Senhor que mora dentro de nós, já começa a falar, Senhor. Já começa, Senhor Deus, a revelar aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia chamado hoje. Esse é o dia que o Senhor fez, Pai. Prepara a tua igreja, Senhor Deus. Nós entregamos esse momento, esse culto é teu, ó Pai. E acima de tudo faz a tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Graça e paz, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. As irmãs estão conosco pelo YouTube também. Deus abençoe a sua vida. Hoje de manhã eu fui levar minha filha para fazer o vestibular. Logo depois eu estava meditando, estudando a palavra de Deus sobre esse assunto. E toda vez que a gente sobe aqui em cima, há uma preocupação em falar aquilo que Deus quer que fale. Por mais que passe por nós, né? Pela nossa mente, pelo nosso coração. O que edifica, o que transforma, o que santifica, o que salva é a palavra. A palavra de Deus, não a palavra do irmão Renato. E há um temor no meu coração nessa noite. Eu falei, Deus, sobre esse tema que nós vamos ministrar aqui, Deus, eu quero pedir um sinal, uma prova de que realmente esse é o assunto que o Senhor quer que o Senhor fale. Eu falei algo tão simples, Deus. Se o louvor cantar Maranata, eu vou entender que a gente está junto nessa. Eu não sei o que vai acontecer, mas aperta o cinto aí. Vamos decolar. Talvez no meio do caminho vai ter alguma turbulência, mas a aterrissagem vai ser segura, porque o nosso piloto é Jesus. Vamos falar de vida eterna. Vamos falar daquilo pela qual Jesus veio sobre a nossa vida. Até porque o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse assunto lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, ele disse, a nossa esperança em Cristo só valer para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou outra tradução está dizendo, se aquele que espera Jesus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Que as pessoas que procuram Jesus somente para ter um benefício nessa terra, para ter uma cura, para receber um milagre, uma porta aberta, Paulo está dizendo, essas pessoas são as mais miseráveis. Porque a nossa vida, que ela é tão curta, mas tão pequena, que a gente se esquece daquilo que tem depois dela. Tem uma ilustração muito interessante que aparece na internet, onde o pregador, não lembro o nome dele, ele pega uma corda gigantesca, e na ponta da corda, uns 10 centímetros, ele passa uma fita vermelha em apenas 10 centímetros. Ele diz, olha, esses 10 centímetros da corda é a nossa vida aqui na terra. E ele mostra o restante da corda, que é a nossa vida eterna. Às vezes a nossa mente está nesses 10 centímetros aqui.
na que nós estamos passando aqui e agora. E pelo fato, muitas vezes, de a nossa mente ser tão limitada, tão terrena, tão material, nós nos esquecemos do porquê que Jesus veio. A gente sabe o que Jesus faz, mas nós nos esquecemos do porquê que Jesus faz e porquê que Ele veio. E hoje eu creio que, nesse último domingo do mês de agosto, Deus quer que a gente tome algumas posições, mas assim, sabe aquela posição definitiva, no sentido de que ou vai ou racha? É mais ou menos aquilo que o profeta diz quando ele estava no monte, onde ele vai lá para Deus mandar fogo. E Elias diz para o povo de Israel: até quando vocês vão ficar costeando entre dois pensamentos? Até quando? Se vocês servem a Deus, vai servir a Deus. Mas se o Deus de vocês é o Baal, vai servir a Baal. É o mesmo que Josué disse lá no capítulo 24. Eu não sei o que vocês vão fazer, Josué está dizendo, mas uma coisa eu tenho, certo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe que Deus quer uma posição definitiva de nós, não no sentido da nossa vida material, terrena, aqui que é passageira, mas naquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E antes disso eu quero ler alguns textos aqui com vocês. Por exemplo, João capítulo de número 3, versículo 16. Esse está decorado, né? Porque Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não morra, mas tenha vida eterna. Está dizendo não numa morte física, mas numa morte espiritual. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus veio salvar do quê? Da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando a morte entrou lá no jardim do Éden pela raça humana, Romanos vai dizer que todos nós estamos destituídos da glória. A nossa condenação era uma condenação eterna. Nós iríamos morrer e iríamos passar toda uma eternidade distante do Senhor. Portanto, alguém teria que vir pagar esse salário que o pecado oferece, que é a morte. E esse alguém que deveria vir na forma de não pecador, de uma pessoa não pecadora. Porque se ele pecasse, ele também iria ser condenado à morte. Por isso, então, que no plano de Deus, há um brado no céu: quem poderá ir por nós? Quem poderá ir por nós salvar a humanidade? E aí João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. E Jesus se manifesta como um homem aqui na terra, Ele não peca. E por não pecar, Ele não tinha o dever de ir para a cruz. Porque a cruz, a morte era para aqueles que pecassem. E Jesus então, como uma ovelha indo para um matadouro, nos substituiu, vencendo o pecado porque Ele morreu, e vencendo a morte porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí todos aqueles então que confessam Jesus, que entregam Jesus, que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus dá automaticamente a vida eterna. Vamos para o capítulo de número 5 agora, no mesmo Evangelho de João, versículo 24. João 5:24, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Que verdade que é essa, Jesus? Quem ouve as minhas palavras e que naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será julgado, mas passou da morte para... Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e crê no Deus que me enviou, ele tem a vida eterna. Agora veja o versículo 39 do mesmo capítulo 5. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham ao meu favor. Agora veja João capítulo 17. Mais um texto sobre esse assunto da vida eterna. João capítulo 17 e o versículo de número 3. Afinal de contas, o que é a vida eterna? Ele vai responder. João 17:3. A vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro,
e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Que a vida eterna é essa, igreja. Que nós possamos conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. E que conheçam também Jesus, o nosso Salvador, que foi enviado ao mundo. Agora você vai para Romanos capítulo 6, que era o texto que eu estava falando. Romanos 6, versículo 23. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como que eu faço para ter acesso a essa vida eterna? Todos que estão aqui, e todos que não estão aqui, mas faz parte, são cristãos, ou que estão pela rede social agora, em algum momento da sua vida você deveria ou fez essa oração, que é a oração aonde a nossa vida ela é transformada, e você vai para Romanos capítulo de número 10. Como é que é o acesso a essa salvação? Como é que eu sou salvo? Como é que eu tenho acesso a essa vida eterna que a gente leu aqui nos evangelhos, no evangelho de João? Romanos capítulo 10, eu gosto muito desse texto. Romanos 10, Paulo vai dizer assim. Romanos 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim nós somos salvos. Há duas coisas que obrigatoriamente nós precisamos fazer como filhos e filhas de Deus. Nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração, na nossa mente. E como que isso acontece? Em algum momento da sua vida você ouviu falar de Jesus por alguma circunstância da vida. O evangelho chegou até você. E nesse momento em que o evangelho estava sendo pregado, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você foi constrangido pelo amor de Deus. Essa mensagem da salvação, de quem é Jesus, foi ministrado pelo Espírito Santo na sua mente, no seu coração. E o seu coração agora cheio dessa verdade, fez com que a sua boca confessasse Jesus. A boca fala o que o coração está. E se esse coração, a nossa mente, está cheia da verdade do Evangelho, Paulo está dizendo, se com a sua boca você disser Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê que Jesus ressuscitou, você é salvo. Mas por que, Paulo, versículo 10? Porque nós cremos com o coração, com a mente, sabendo o que está fazendo, e somos aceitos por Deus, falamos com a boca, e assim nós somos salvos. Naquele momento o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Seu nome é escrito no livro da vida. E a pergunta é o que eu faço daí para frente? Se nós somos salvos. E aí vem o Maranata. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Querido, qual que é o evento mais importante da sua vida? Diz aí. Certamente não o seu casamento, ou não foi o seu casamento, ou não será o seu casamento, o dia mais importante da sua vida. O dia mais importante da sua vida não é o seu aniversário também. O dia mais importante da sua vida não é uma conquista terrena que você teve. Não. Por mais importante que sejam essas datas comemorativas da sua vida, que te tragam felicidade, esses dias não é o mais importante da sua vida. Não é o dia que Deus abriu a porta, não é o dia que Deus ressuscitou você de alguma coisa, que Deus te curou de algo. O dia mais importante da sua vida ainda não aconteceu. Mas não foi o dia que eu aceitei Jesus? Sim, foi um passo importante. Mas precisa haver agora uma complementação da sua decisão inicial. E Paulo vai nos dar um alerta a respeito disso para nós como igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo 13. Olha o que Paulo fala, preste atenção aqui, igreja. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram,
para que não fique triste como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Agora é o próximo passo, né? E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando. Então, primeiro, haverá um grito de comando. Número 2, haverá a voz do arcanjo. Número 3, haverá o som da trombeta de Deus. E número 4, então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, nós seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre, para sempre, para sempre, para todo sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Esse é o dia mais importante da sua vida. E Paulo vai nos dar algumas instruções. E eu quero te contar um segredo. Há um segredo que Paulo fala. Você não conta para ninguém? Esse segredo você pode contar para todas as pessoas que você conhecer. Paulo vai contar um segredo aqui, gente. Diga para o irmão que está ao seu lado, preste atenção no segredo que vai ser revelado. Aí você vai ler 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, versículo 51. Escutem bem esse segredo, está escrito na nova tradução da linguagem de hoje. Escute bem esse segredo, Sedak. Nem todos vamos morrer. Nem todos vamos morrer. Mas todos nós vamos ser transformados. De que maneira? Num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará e os mortos serão ressuscitados como seres imortais. E todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir como o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal, e quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que diz as Escrituras Sagradas, que dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a morte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos da Sedak, continue firmes, fortes e firmes. Sedak, continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz um proveito. Esse é o segredo que nessa noite Deus está revelando por meio da sua palavra. Vai haver um grito, vai haver uma voz de comando, vai haver uma trombeta e vai haver Jesus descendo sobre os céus. E a pergunta é: o que eu faço enquanto eu aguardo essas promessas que estão aqui na palavra do Senhor? Aí o Evangelho de Marcos vai falar de alguns verbos que nós precisamos tomar cuidado. Aí você vai abrir agora em Marcos capítulo de número 13. E o versículo de número 32. Aleluia. Quando que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? O que eu devo fazer para guardar esse arrebatamento? A palavra arrebatamento significa retirar algo com força.
significa retirar algo com uma surpresa, rápido, de forma inesperada. Satanás vai querer tentar evitar o arrebatamento da igreja. Satanás vai querer atrapalhar o arrebatamento da igreja. E é por isso que há uma estratégia dada por Deus no abrir e piscar dos olhos. Algo inesperado vai acontecer, algo rápido, instantâneo. O nosso corpo físico vai ser transformado num corpo incorruptível. Aqueles que morreram vão receber um novo corpo glorificado. Esses irmãos que morreram, os nossos entes queridos, pessoas que talvez não sentimos tanta saudade, pessoas que agora estão no Senhor, eles terão um privilégio. Eles primeiramente serão ressuscitados, vão receber um corpo glorificado. Logo em seguida nós, a igreja, que estivermos vivos, também teremos a nossa vida, o nosso corpo transformado. Porque no céu não entra pecado, no céu não tem jeitinho brasileiro. Nós precisamos passar por esse momento de transformação ao ouvir a voz de comando do Senhor. Primeiro, Marcos 13, versículo 32, e Jesus terminou dizendo, e está falando dos últimos dias, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas somente o Pai. Jesus está falando da sua volta. Vigiem, fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai da casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será tarde, ao meio-dia, de madrugada ou de manhã. E se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu digo a vocês, a todos, fiquem. 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 Vigiar, contemplar o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sendo salvo por Senhor Jesus, eu aguardo o momento mais especial da minha vida, que é entrar na eternidade junto com os irmãos, junto com a igreja, junto com o Senhor Jesus Cristo, para passar toda uma eternidade. Lá não haverá mais choro, perturbação, tristeza, medo, raiva, decepção, nenhum tipo de enfermidade. É essa eternidade que está preparada para nós. Mas enquanto isso não acontece, há um alerta do próprio Senhor Jesus aqui. Vigiem, fiquem alertas, porque nos evangelhos nós temos aqui um ambiente antes do arrebatamento, que nós devemos prestar atenção a esses sinais da volta de Cristo. Esses sinais estão agrupados, por exemplo, em sinais físicos, religiosos, em sinais políticos e sociais. Você vai perceber isso nos sinais físicos, quando você vê as calamidades naturais. No começo do ano a gente viu a tragédia que aconteceu de chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. E o que nós estamos vivendo aqui? Sua casa ficou empoeirada aí, irmão? Misericórdia, né? Seca, queimada, enchentes, furacões, tsunamis, terremotos, aquecimento global. A Terra, ela está gemendo. O planeta Terra está com dores de parto. Vai nascer mais cedo ou mais tarde alguém que virá nas nuvens. E por função do pecado, a Terra se fez maldita. A Terra sofre também com a ação humana. E esse é um dos sinais de que Jesus está voltando. Nós temos os sinais agora políticos, guerras civis que está acontecendo, vizinho nosso aqui, Venezuela. As guerras militares no Oriente Médio. Sinais políticos da corrupção que está impregnado como um câncer na nossa sociedade. São sinais de que alguma coisa está acontecendo no ambiente espiritual. Nós temos os sinais religiosos, falsos mestres, profetas, seitas, heresias, onde transformaram o evangelho como um produto, transformaram o púlpito como um balcão de negócio, e transformaram os crentes como um negócio. Vende o evangelho a troco de banana,
Prega um evangelho light para tentar massagear o ego. Pensa-se muito no dinheiro. E a Bíblia diz, aqueles que buscam Jesus, somente por causa disso, são os mais miseráveis deste mundo. São sinais que a Bíblia diz para a gente poder olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Sinais sociais de fome, de doenças, de traições, deslealdade. Olha o que diz a Bíblia nos últimos dias que vai acontecer. Você vai abrir agora em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Paulo nos vai dar aqui um alerta sobre como que está o comportamento humano nesses últimos dias. Porque nós devemos olhar, olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo, igreja. Veja os sinais que Jesus disse que estariam acontecendo ao nosso redor. As calamidades, as distorções de valores e princípios. E nós estamos como igreja? Aí Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Lembre disto, igreja. Nos últimos dias, como é que vai ser os tempos? Tempo o quê? Veja se você consegue identificar o que vem pela frente, aí versículo 2. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de controlar, violentos, inimigos do bem. Olha quanta gente boa aí, ó. Versículo próximo. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, e parecerão ser seguidores da nossa religião. Parecerão, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E a Bíblia diz, fique longe dessa gente. São sinais da volta de Cristo, de uma sociedade indiferente, imprudente, negligente, despreparada. A segunda volta de Cristo, ela vai ser repentina e rápida. É por isso, irmãos, que a escolha que nós estamos fazendo hoje vai determinar o nosso destino, a nossa eternidade. Por isso nós devemos viver moral e espiritualmente prontos. Primeira coisa, olhe os sinais que estão acontecendo. A gente não pode ficar insensível a tudo isso. Não podemos dizer que isso é natural, que isso é comum, que isso faz parte simplesmente de um pecado, de uma sociedade longe de Deus. Deus está falando com a igreja faz muito tempo. E o Espírito Santo só está aqui porque o arrebatamento ainda não aconteceu. E Ele está nos preparando, nos exortando, nos consolando, nos edificando, nos transformando, nos santificando, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É tempo de se arrepender, é tempo de reconciliar, é tempo de deixar para trás as coisas, as picuinhas, os conflitos. É tempo de rasgarmos o nosso coração. É por isso que Deus diz, se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ouvir a minha voz, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há uma condição aí, há uma condição, ser o meu povo. Olhe o que está acontecendo, olhe ao redor. É a primeira coisa a respeito dos sinais. Segunda coisa, vamos para Mateus capítulo 25. Mateus 25. Olha essa ilustração que Jesus nos traz. Meu Deus, aqui vai. Primeiro eu contemplo o que está acontecendo. Eu fico atento, porque meu nome está escrito no livro da vida. Eu não posso perder esse voo. Eu não posso chegar atrasado nesse voo. O avião já está preparado. O piloto já está sentado lá na tribuna.
Vai ter lugar para todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia, o Espírito Santo está dizendo: entra na fila do check-in. Pegue tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E nós vamos entrar por essa porta chamada porta estreita. E aí então Jesus vai dizer, Mateus 25. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças ou 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 eram ajuizadas ou prudentes. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, as ajuizadas, levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Que hora que veio o noivo? Que hora que veio a igreja? Ouviu-se o quê? Um grito. Ouviu-se um grito de comando. O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vai comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas. Tem lamparina aí? A questão não é lamparina. Tem óleo aí de reserva? As 5 moças que estavam com a lamparina pronta chegaram e entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Vigia, observe atentamente, tome cuidado. Cada um de nós é responsável pela nossa condição espiritual. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse horário, meia-noite. Existem algumas meia-noites na Bíblia. E elas falam de algo espiritual que aconteceu naquele exato momento. Não é o horário, o cronos aqui humano, entende? Porque nessa festa de casamento, como é que acontecia naquela região? Até os dias de hoje. A festa de casamento durava vários dias. Então, aqui havia as 10 damas de honra, as daminhas de honra que a gente conhece hoje, mas eram moças, mulheres. Não havia energia elétrica, elas pegavam as lamparinas, e as damas de honra iam para a casa da noiva, esperar o noivo. O noivo, ele tinha que sair da casa dele com seus amigos, com seus padrinhos, como a gente conhece hoje, e ele levava presentes para a noiva. Levava presente para as famílias, os familiares da noiva. E segundo a tradição, esse noivo da parábola, ele atrasou porque ele estava preparando os presentes para levar para a noiva. E aí quando eles chegavam na casa da noiva, aí sim todo mundo reuniam e eles iam em cortejo agora para a casa do noivo. Para a casa do... Quem que ia? A noiva, os convidados para a casa do noivo, que é onde era celebrado o casamento. O casamento não era celebrado na casa da noiva, mas na casa do noivo. Só que durante esse processo houve um atraso. E o noivo então, por volta da meia-noite, ouviu-se um grito que ele estava voltando. E esse horário da meia-noite traz para nós um símbolo muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, em Juízes, capítulo 16.
A Bíblia vai falar que à meia-noite Sansão arrancou os portões de Gaza. Quando a gente olha para Atos 16, 25, a Bíblia vai dizer que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando. Quando a gente olha para Êxodo 12, 29, diz que à meia-noite o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito. O que isso significa? Sansão, ele era considerado um nazireu de Deus, uma pessoa separada para um ofício daquela época. E todo aquele que era nazireu, ele raspava a cabeça. Ele não poderia crescia o cabelo e não poderia mais cortar. Não poderia tocar em nada que era morto, imundo. Não poderia beber nenhuma bebida alcoólica. Era um homem separado para esse ofício. E a Bíblia diz que à meia-noite Sansão arrancou os portões de Gaza, que pesava aproximadamente 3 toneladas e andou por 60 quilômetros sobre aqueles ombros. À meia-noite isso aconteceu. Trazendo um paralelo para aquilo que a gente acabou de ler. A igreja do arrebatamento, ela é livre de todos os portões, de todas as agarras, de todos os grilhões que prendem a nossa vida ao pecado. Jesus quebrou esses grilhões. Jesus rompeu com o pecado. A igreja do arrebatamento é aquela que não vive presa a vícios, legalidades, imoralidades, religiosidade. E a pergunta é, talvez o que está te prendendo hoje? Talvez o que está te condenando a sua mente, que impede você de morar no céu? Talvez um legalismo religioso, uma prática religiosa, ou uma religião que talvez te escravizou. Mas à meia-noite ele rompeu com esses portões. Paulo e Silas à meia-noite estavam orando, presos, louvando a Deus. O que isso nos mostra? Representa a igreja perseguida, a igreja com cicatrizes das lutas, a igreja que mesmo presa com as mãos e os pés, mas a alma estava livre para louvar ao Senhor. O espírito estava livre para glorificar a Deus. Apesar de Paulo e Silas estavam com as costas todas machucadas, feridos, mas eles resolveram louvar a Deus. À meia-noite Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Êxodo 12, 29, à meia-noite o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito, mas seu povo foi salvo pela marca do sangue nos umbrais. Nós sabemos da história da Páscoa, onde um cordeiro era sacrificado, seu sangue passava-se nos umbrais, e diz que o anjo do Senhor, que não tivesse aquela marca nas casas, eles entrariam e todo filho primogênito morreria. E foi exatamente o que aconteceu. É por isso que a meia-noite nos traz um simbolismo muito importante. A igreja do arrebatamento é aquela que se arrepende dos seus pecados. É a igreja que é perdoada e tem comunhão com Deus uns com os outros. É a igreja bom samaritana. É aquela que para tudo o que está fazendo para cuidar de alguém que está jogado. É a igreja que cuida dos órfãos, das viúvas, dos pequeninos. É a igreja que estende a mão, é a igreja que acolhe, é a igreja que abraça, é a igreja que cura as feridas, é a igreja que passa o bálsamo, é a igreja que fala de Jesus. Jesus é a espinha dorsal dessa igreja, o evangelho é a espinha dorsal dessa igreja. É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja onde Jesus tem prazer em estar, é uma igreja onde o Espírito Santo habita, fala conosco. É a igreja que se preocupa muito mais com o que estão lá de fora do que estão aqui dentro. É a igreja que fala muito mais do reino de Deus do que do reino dos homens. É a igreja que busca, que se arrepende. É a igreja que tem o sangue de Jesus nos seus umbrais. À meia-noite Paulo e Silas estavam orando. À meia-noite Sansão rompeu com os portões do pecado daquela cidade. À meia-noite o anjo feriu os primogênitos, mas que eles estavam salvos, povo hebreu, pelo sangue do Cordeiro. Voltando às 10 virgens, 5 prudentes e 5 que não eram prudentes. Eram amigas da noiva, que ficavam na casa da noiva, esperando o esposo. É preciso haver uma separação na nossa vida, irmãos.
É preciso, Deus nos transformou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas mulheres nos ensinam a estarmos preparados, alertas, vigilantes, olhando o que está acontecendo ao nosso redor. Está separado, assim como aconteceu com dois homens muito interessantes. Um deles chamado Enoque, falado tão pouco na Bíblia, mas vamos ler Gênesis capítulo de número 5. Esse Enoque, a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Foi um homem, igreja, que não provou a morte física, Deus o transladou. Deus o tomou para si. Lá em Gênesis capítulo 5, ele vai falar sobre a história. Dá para pôr aqui? De Enoque. Essa é a lista dos 5:21. Senão a gente vai ler a lista do Adão, não vai dar não. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Próximo. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante quantos anos, gente? 300 anos. E foi pai de outros filhos e filhas. Olha o versículo 23. Enoque viveu 365 anos. Próximo. Ele viveu sempre em comunhão com Deus, que um dia desapareceu, pois Deus o levou. E esse homem chamado Enoque, ele viveu no tempo, aquele tempo de corrupção moral e espiritual da época de Noé. Lembra onde o texto diz que Deus se arrependeu de ver feito a humanidade? Deus então inicia o projeto de construção da arca. E Jesus vai dizer nos evangelhos que o período que antecede a sua volta é semelhante aos dias de Noé. Que dias são esses? Dias de corrupção espiritual, corrupção moral, adultério espiritual, dias de violência. Enoque viveu nesse ambiente terrível, mas não se deixou contaminar com a sua geração, porque ele estava fora dessa esfera de pensamentos imorais, pois era um homem íntegro. Ele ousou ser diferente dos seus demais contemporâneos daquela época. Enoque se deu para Deus. Deus o tomou para si. Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada, que Deus o vai tomar para si, porque não se corrompeu, se manteve fiel, foi íntegra, foi santa, viveu os princípios do Evangelho. Quando a gente olha para o outro texto, que é Atos 20, Paulo está pregando na Grécia, numa cidade chamada de Troade. E aquele dia Paulo estava inspirado, irmão. O culto acabou perto da meia-noite. Ele começou a pregar de manhã. E o lugar que ele estava tinha vários andares. E usava-se várias lamparinas para iluminar o local. E a Bíblia fala que no terceiro andar, numa janela, havia um jovem chamado Eutico, de aproximadamente 14 anos de idade. E pelo fato de Eutico ter ficado por muito tempo ali na janela, recebendo a inalação daquela fumaça das lamparinas, diz que aquilo ali entorpeceu ele, desmaiou e caiu e morreu. Caiu lá do terceiro andar. Paulo ora e ressuscita. A questão não é essa. A questão é onde Eutico estava. Estava no lugar errado, na janela. E quem está pendurado na janela tem acesso ao que tem do lado de dentro, mas também seu olhar está do lado de fora. Enquanto Paulo estava pregando, tinha alguém na janela. Tinha alguém com uma mente lá dentro, mas também com uma mente lá fora. Eutico representa aquele cristão que ainda não se decidiu o que ele quer da vida dele. Uma hora está nos pés do Senhor Jesus, mas outra hora está nos seus prazeres mundanos lá fora. Deus não nos chamou para estar na janela. Deus não nos chamou para ficar com o nosso olhar aqui dentro e também com o lado de fora. Deus não nos chamou para ter dois comportamentos. Deus nos chamou para entrar pela porta. E a porta é uma porta estreita. E nessa porta estreita não dá para entrar com a bagagem do pecado.
só entra a pessoa. Essa porta é Jesus. E quando você entra por ela, você tem a vida eterna. Eutico estava pendurado na janela. Eutico representa a igreja que toma a glória para si mesmo. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, aonde o Espírito Santo ele dá um berro naquele momento para Paulo, escrevendo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito diz claramente, presta atenção nisso, Sedak, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores, a ensinamentos que vêm de demônios. Veja que é o Espírito Santo que está bradando. Nos últimos tempos, muitas pessoas vão perder a fé. O amor vai esfriar. Eles vão ficar correndo atrás de doutrinas humanas, de heresias, de mentira, de ensinamentos que vêm de demônios, do espírito do anticristo que se manifesta hoje na nossa sociedade e que engana muitos, porque estão com a mente cauterizada, porque resolveram satisfazer os seus próprios desejos. E João vai dizer: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o Espírito Santo está dizendo nos últimos dias, infelizmente muitos vão abandonar a fé, vão dar atenção a espíritos enganadores, a ensinos que estão vindo de demônios. Como pode isso? Próximo. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Um negócio é mais sério do que a gente pensa, irmãos. Está disseminado na sociedade, algumas igrejas, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que prega esse evangelho light, que não transforma, que não leva ninguém ao arrependimento, que não mostra transformação. Para que Jesus veio? Para nos dar a vida eterna. Jesus não veio para curar pessoas, Jesus não veio para abrir porta, para dar dinheiro para ninguém. Isso é um bônus, é uma graça que Deus nos dá. Jesus veio nos resgatar do inferno, do lamaçal de pecado, nos dando a vida eterna. Ele morreu, o preço foi muito alto, Ele foi crucificado, recebeu uma coroa de espinhos, seus pés foram pregados, Jesus entregou sua vida por nós. Portanto, vigia, ora, fique atento para você não perder o último voo. Aleluia. Essas mulheres nos ensinam, assim como mulher deve estar preparado até um testemunho. Tinham lâmpadas com azeite acesa. É inevitável a gente fazer a associação desse óleo com o Espírito Santo, com a tua palavra. Pessoas que estavam envolvindo, servindo ao Senhor, que cuidavam de pessoas, que negou a si mesmo. Jesus vai dizer que aquele que ama mais o pai, que aquele que ama mais a mãe, que aquele que ama mais o filho, não é digno de me ter como Senhor. Por mais que você ame o seu esposo, o seu cônjuge, a sua filha, o seu filho, não é mais importante do que Deus. E é por isso que Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo. Negue-se o homem a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. E siga. Essas mulheres permaneceu com antecedência as coisas da vida. Elas estavam preparadas. Elas estavam usando todo o recurso que tinha para estar servindo ao Senhor. Elas expressavam a realidade da sua fé através das obras. Elas estavam preparadas, pois o noivo chegaria mais cedo ou mais tarde. E essa pergunta e essa palavra para nós nessa noite é: como que está a nossa vida, irmão? Como é que a gente está levando ela? O que precisa ser renunciado, transformado, mudado,
deixado de lado. Mateus capítulo 7 vai dizer que Jesus diz, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome a gente profetizou, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos curas, sinais, milagres. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Como é que pode alguém expulsar demônio, fazer milagre, e Jesus dizer: eu não vos conheço? Mas Jesus diz assim: aqueles que eu conheço são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Essas mulheres estavam preparadas, essas mulheres estavam separadas, e elas estavam com uma expectativa, indo ao encontro do noivo. Cuidado, querido, irmão, irmã, com o sono espiritual, com a preguiça espiritual. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Deus te esclarecerá, falará com você. Qual o seu testemunho eficaz de que Jesus está voltando? Nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus. Nós já estamos terminando. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8. O dia mais importante da sua vida ainda não aconteceu. Que você crie essa expectativa de que o seu mestre está voltando, de que tudo está preparado para a igreja. Nós vamos passar uma eternidade num lugar lindo e belo. Essa é a nossa esperança. Não ficamos confundidos com o que está acontecendo lá fora. Eu quero te dizer alguma coisa para você, querido. Não me leve a mal, mas pode acontecer de que nessa vida você não vai ser curado dessa doença. Pode ser que nessa vida Deus não vai abrir a porta. Talvez você não vai prosperar como você tanto deseja. Porque o mais importante não é esse apego, esse desejo terreno. Porque se verdadeiramente Deus nos der algumas coisas, ou fazer algum milagre, corre-se o risco da gente desviar. Por isso que a nossa mente não ajunte tesouros na terra, onde a ferrugem consome, onde a traça come, onde o ladrão rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Buscai as coisas que são de cima, buscai em primeiro o reino de Deus, aí sim as outras coisas vão sendo acrescentadas, diante da graça de Deus. E é por isso que Paulo também vai nos dizer em Romanos 8, versículo 35. Eu faço essa pergunta para você: quem poderá te separar do amor de Deus? Ou quem está te separando? Uma decepção? Uma frustração com algum líder, com uma igreja? Um vício? Um pensamento que te escraviza? Um pecado que você não consegue deixar? Uma ferida que você carrega dentro de você? E Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz umas perguntas: serão os sofrimentos? Serão as dificuldades? Será que a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Será que é isso que está te separando do amor de Deus, irmão? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. É isso que você tem que entender. Nós temos a vitória completa. Pode ser que não aconteça aqui na terra, mas para onde a gente vai? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que você tem que sair daqui dizendo, estufando o seu peito e dizer: nada vai me separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Não é essa luta, não é essa dificuldade em casa, na família, na empresa, nada. Não vai ser a morte, não vai ser a vida, anjos, nem autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo aqui de baixo, em todo o universo. Olha que lindo isso.
nada em todo o universo, nada, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Nada vai separar, nada vai nos separar, não há nada no universo. Fica firme, crente, fica firme. Talvez para nós nessa noite, nós precisamos permitir que o Espírito Santo derrame sobre nós o seu temor, a sua graça. Eu me lembro que ontem à noite, eu tive que ter uma conversa muito difícil com a minha esposa. Precisamos e resolvemos acertar algumas coisas que estavam acontecendo. Irmão Renato, líder dos casais. Pois é, irmão. Eu nem sabia o que ia ministrar nessa noite aqui. Mas algumas coisas a gente vai levando e eu... Porque você sabe que casal crente não discute, né? A gente tem uma comunhão meio pentecostal. Não é nada de grave, irmãos, mas algumas coisas precisaram ser resolvidas. Eu tive que pedir perdão para ela, algumas situações. Por quê, irmãos? Porque eu preciso olhar o que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso vigiar. E eu não posso deixar faltar azeite na minha vida. E talvez para nós aqui, esse ambiente que está aqui, não é para quem veio, para quem não veio. Talvez para mim e para você, nós devemos pedir perdão aqui uns pelos outros, ou um para os outros. E para nós que tem o uso do microfone, isso é mais grave. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa entende de maneira equivocada, sai ferida, sai talvez questionando. E em nome de Jesus eu te peço perdão, queridos, por talvez ter usado o microfone de maneira indevida, por talvez ter falado algo que te feriu, por não ter vigiado. E a igreja é isso, é uns curando os outros, é um ministrando na vida do outro, é um passando bálsamo na ferida do outro, é ovelha cuidando de ovelha. E você não pode deixar que esse óleo comece a vazar da sua vida, chamado Espírito Santo, por uma picuinha, por um desentendimento que você teve no seu ministério, no seu departamento. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo está te fazendo lembrar de algumas situações, de algumas coisas. E essa pessoa que você precisa pedir perdão está aqui. Agora é com você. Agora é com você. Porque para o ambiente aonde a gente vai, a eternidade que nós vamos ter com o Senhor Jesus Cristo, Deus vai transformar toda a tragédia em triunfo. Deus vai transformar toda a pobreza em riqueza. Deus vai transformar toda a dor em glória. Deus vai transformar toda a derrota em vitória. Oh, igreja, são os últimos dias nós aqui na terra. Jesus está voltando. Aleluia. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, talvez diria: a igreja está se despedindo da terra. Nós estamos partindo, irmãos. Mas antes de partir nesse voo de vida eterna, nós precisamos resolver algumas questões aqui, uns com os outros, com Deus, consigo mesmo. E eu termino, não posso deixar de ler Apocalipse capítulo 22. E o anjo do Senhor me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Jesus diz: eu venho logo.
Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Lá não haverá choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais sofrimento. Tudo já está preparado, tudo já está preparado. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Esse é o lugar para onde você vai. Aleluia. De ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. É, crente, essa é a nossa realidade. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei a face da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em suas mãos e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Aleluia. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul.
Que o seu coração possa encher de expectativa, de esperança. A letra dessa música tem que ser uma realidade na nossa vida. Porque não adianta a gente se emocionar, pular aqui dentro. A nossa vida tem que estar de acordo com o que a palavra. Deus não está buscando perfeição, Deus está buscando coerência. Diante das nossas limitações, dificuldades, diante das nossas lutas internas, Deus entende tudo isso. Ele derrama da sua graça, Ele aperfeiçoa o poder dEle na nossa fraqueza. É por isso que Ele diz: é o fraco, eu sou forte. Jesus quer te levar para uma vida eterna. E você que está nesse culto aqui, nesse último culto de agosto, talvez você está tão distante do Senhor, e essa mensagem de arrebatamento talvez tenha falado de maneira tão profunda com você. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas, com ministérios. Você chegou na SEDAC e percebeu que Deus está falando com você. E talvez você percorreu caminhos que não deveria ter percorrido. E Deus está te chamando aqui nesta noite. Volte para um lugar onde você nunca deveria ter saído. Se alguém no nosso meio aqui que gostaria de reconciliar com Deus, já caminhou com o Senhor Jesus, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você se desviou, você afastou, você esfriou, e você entendeu nessa noite, não pelo irmão Renato, mas por aquilo que o Espírito Santo te disse, que você precisa voltar para os braços do Pai. Se você é essa pessoa que quer se reconciliar com Jesus, a única coisa que eu posso te oferecer é que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente, com uma demonstração do seu arrependimento, da sua reconciliação com o Senhor. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, quer voltar para Jesus, erga sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Fique com a sua mão levantada. Aleluia. Quero voltar. Alguém que mais quer voltar para o Senhor Jesus? Vem até aqui à frente, queremos orar pela sua vida. Contigo, Aleluia, queremos interceder por você, te reconectar com Jesus. Ou se você quer entregar sua vida para Jesus, erga sua mão, nós queremos orar por você. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter uma vida diferente. Erga sua mão, queremos chorar. Aleluia. As primeiras obras, Senhor.